Comigo no estúdio, vereador Leandro Dourado. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui mais uma vez, aqui nesse bate-papo aqui gostoso, onde eu já me sinto em casa aqui no radar. Cabelinho sempre na régua, hein? Eu cortei o cabelo para vir aqui, né? Porque toda vez o Pedro me encontra na Câmara, né? Aí fala, vereador, você tem um cabeleireiro, uma barbearia, né? Lá na empresa? Eu acho que você tem mesmo. Aí toda vez que eu ver o Pedro, eu deixo o cabelo na régua. Então tá bom. Vanessa Vila Augusto, obrigado, Vanessa, pela audiência. Vereador Leandro Dourado, como é que você está observando a cidade de Guarulhos? Como é que estão a periferia lá em Cumbica? A cidade, como a gente sabe, a gente tem uma deficiência muito grande em vários aspectos, né? A saúde da cidade de Guarulhos não é das melhores, né? A zeladoria da cidade a gente sabe que também é muito carente, né? Agora que vai me chamando a atenção, por exemplo, na última sessão que a gente teve na Câmara Municipal, antes do recesso, né? Foram algumas votações ali um tanto quanto polêmicas, né? Quer dizer, uma foi a compra do imóvel do IPREF, né? Está pedindo uma autorização para se investir 7,5 milhões. E houve até uma briga, né, por causa disso? Sim. Né? A qual, não sou contra que o IPREF ele possa ter um imóvel próprio, ficar pagando aluguel. Agora, poxa, a prefeitura não tem tanto imóvel que poderia utilizar. Tem Precisa de se gastar, se investir 7,5 milhões. Né? Tem uma escola abandonada lá Exato. da Vila Augusta. Será que vale 7,5 milhões imóvel? Então, ou seja, eu acho que as coisas elas têm que ser melhor discutidas. Né? O empréstimo novamente do prefeito, né? 90 milhões fui contra. Teve uma desafetação, por exemplo, de uma área pública também, para se construir, fazer um programa habitacional. Quer dizer, eu coloquei algumas emendas reservando, pedindo direito. Olha lá, o Márcio Nakashima. Nosso deputado, Pedro Notaro, ainda estou aqui acompanhando o caso do restaurante escola. Acompanhei. Parabéns para o deputado Nakashima, foi muito pontual, assertivo. Dá para colocar o deputado no ar, ao vivo, pelo celular? Vamos tentar? Bora. Você tem o número aí? Manda bala, então. Vamos tentar contato telefônico com o deputado. Ele falou ainda permanece lá no restaurante da escola, né? Um absurdo essa situação do feijão, William Fernando. Essa situação do feijão aí realmente é claro, vamos entender, Pedro, pode acontecer, né? Uma fatalidade, mas ou seja, né? Na cidade de Guarulhos, tudo pode acontecer, tudo está se tornando uma fatalidade muito grande. Quer dizer, é um descuido, um descaso muito grande. Quer dizer, ter bicho, é caruncho o nome do bicho, né? Nem sabia que tinha nome o bicho. Bom, tem até nome o bicho. Né? Mas é capaz ainda ter gente que vai acabar defendendo, vai falar assim, não, você tem que entender que algumas culturas o povo come insetos, se você estiver numa mata aí perdido numa guerra, o inseto vai te servir como uma proteína, então vamos ter que comer os bichos também. O senhor se lembra, né, vereador, o Dória, quando inventou aquela farinata. A ração para humano. A ração humana, que triste, hein? Triste cidade, onde se faz necessário um deputado fiscalizando feijão. Luiz Carlos Rissato. Preciso falar daquela encrenca lá da Secretaria do Paz. Perfeito, olha, e tem muita coisa aí, né? O Márcio falou que está acompanhando aí, a perícia, tudo muito estranho. Ô Márcio, deputado, a nossa produção vai ligar para o senhor, vamos falar por telefone ao vivo aqui, tá? Videochamada. Fazer um link ao vivo. Ao encontro do seu raciocínio, eu vejo muitos imóveis em Guarulhos alugados pela prefeitura, pelo QI, quem indicou. Quem indicou, perfeito. Perfeito. É ex-deputado, é irmão de ex-deputado, é a mãe do ex-deputado e por aí vai. O que acontece o patrimônio público, o bem público, ele tem que ser melhor cuidado, melhor zelado, né? Então, enquanto vereador, enquanto parlamentar, eu venho fazendo meu papel, né? De estar fiscalizando, estar procurando discutir de uma forma imparcial, tá, Pedro? Quando a gente fala sou oposição, né? Oposição não significa que a gente é contra tudo o tempo todo, que a gente não gosta de ninguém. Significa que a gente chama atenção e leva público aquilo que a gente não concorda. Quando eu fazia parte da base do governo, aquilo que eu não concordava que eu fazia, eu dialogava. Né? Quer dizer, como eu não sou da base do governo, não tenho diálogo, o que eu faço? Eu uso uma tribuna, torno público tudo aquilo que eu falaria já por trás. O Guti não quer diálogo, ele quer submissão, né? É um governo que a gente vê que você tem dois tipos de líder, tá, Pedro? Eu vejo que você tem um líder ali que é um líder carismático, que está com as pessoas porque as pessoas confiam, acreditam, né? E você tem aquela outra liderança, que aquela liderança é meio ditatorial, sabe? Pelo medo. Pelo medo de você
você, sabe, apertar, ameaçar. Então eu vejo que a forma do Guti ele conduz de uma forma meio que apertando e pressionando os próprios aliados, né? Eu não acho que é legal. Como você aperta e pressiona os próprios aliados, né? Tanto que está aí o motivo até da rejeição que a gente vê nas pesquisas do atual governo, né? A rejeição está muito grande. Onde a gente está vendo, eu escutei falar de algumas pesquisas que estão rodando aí pela cidade, né? Um abraço aí pro Silvio Carlos, pai do vereador Lucas, né? A qual o Lucas ele está bem na pesquisa, o Lucas está aparecendo em segundo lugar nas pesquisas, né, que a gente viu. Despontando na pesquisa está o xerife, a qual eu vi um comentário aqui na segunda-feira, né? O Rabi, ele comentou que o xerife não seria candidato por uma questão de acordo, né, de partidos. PSD. Eu tive lá em São Paulo com um outro deputado, né, com uma representatividade muito grande do mesmo partido do xerife, né, onde ele me garantiu, afirmou, né, falou, pô, Guarulhos a gente está com um compromisso lá, vamos apoiar a candidatura do xerife. Falei, poxa, mas eu ouvi que tem um acordo. Ele falou, não existe esse acordo. Não existe um acordo do PSD e os republicanos não lançarem. Por exemplo, entenda bem, Pedro, o xerife está aparecendo em primeiro na pesquisa. Tá? Hoje. Tá? O candidato do Guti, ao que tudo indica, é o americano. Ele está aparecendo em último na pesquisa. Ou seja, você acha que o governador ele apoiaria o que está aparecendo em primeiro, que é o líder da Assembleia, né? O líder do governo na LESP, e deixaria para apoiar o quem está em último na pesquisa, que é o secretário de governo do atual prefeito, que está muito mal avaliado? Minha opinião sincera, o xerife é candidato a negociar mais uma secretaria. Eu vou te falar, eu não acho que seja, tá? Pelo que eu estou vendo, como ele está nas pesquisas, Pedro, ele está reagindo muito bem nas pesquisas, tá? E o que eu escutei lá de São Paulo, tá? Eu não tenho aproximação com o xerife, né? Inclusive sou até do PDT, do partido do Márcio Nakashima, né? A qual também está se colocando como pré-candidato a prefeito, então não tem nem o porquê eu cair em defesa do xerife, tá? Agora, o que eu estou falando é uma leitura pragmática e pontual. Peraí, ele está em primeiro na pesquisa, ele é do partido do governador, né? Não teria o porquê falar que ele não poderia ser candidato, inviabilizar a candidatura dele. Mas ele está em primeiro quando o nome do Pietá não está, então, né? Aí aconteceu um outro detalhe que aí esse me chamou a atenção. Na hora que eu estava conversando com o deputado, ele falou assim, ele fez uma ligação lá para Brasília, para uma pessoa muito influente lá do partido e colocou no Viva Voz. Eu estou aqui com um amigo aqui, tá no Viva Voz, deixa eu falar, qual que é o compromisso que a gente tem em Guarulhos para a prefeitura? Nosso compromisso é com o deputado xerife, né? Ou seja, quer dizer, não foi nada que armado ali a situação, né? Então foi muito, muito espontâneo. O deputado Nakashima... Peraí, produção, ia ler Márcio Quina, feijão totalmente impróprio para consumo conforme instrução normativa número 12 da Embrapa de 28 de março de 2008. O próprio secretário, o Fábio Cavalcante, me mandou uma mensagem dizendo que foi aprovado pelas nutricionistas da prefeitura. Eu não entendo de feijão, então não vou. Agora ficou um impasse do feijão, hein? Boa noite ao vereador Leandro Dourado e Pedro. Obrigado, Zacarias, obrigado, boa noite. Bom, feijão, só sei que ele tem muito, é rico em ferro. E o meu médico falou para mim parar de comer feijão, que eu tô com ferro muito alto. O pai do Lucas está botando gasolina na fogueira. Pedro, pergunta para o vereador Leandro que nota o governo Guti. A nota que dá para o governo Guti, olha, Pedro, o governo Guti aí não é nota que eu dou, é nota que a população dá, né? É só sair nas ruas e perguntar para qualquer munícipe o que eles acham do governo Guti, que vai ouvir a verdade, né? Tá uma atrocidade. Numa nota pro governo Guti hoje, eu acho que se tivesse -0, eu poderia dar -0, tá? Posso falar uma outra coisa? Se você fizer um paralelo, tá? O prefeito Guti ele foi eleito, né, com uma política em cima do antigo prefeito, que foi o Sebastião Almeida. Né, a qual em cima do antipetismo. A qual está escutando que se a oposição for eleita, o Almeida ele voltaria para o governo. Né, e que eu não vejo com maus olhos não se o Almeida ele voltasse para um departamento, por exemplo, em defesa do funcionalismo público, que foi o melhor prefeito que teve funcionalismo público.
Em contrário, você tem o Guti, que foi o pior prefeito do funcionalismo público. O pior. O pior, né? E calma que tem tempo ainda. E se fizer, Pedro, ele é verdade, o Guti ele repudiou o Almeida, que ele saiu com uma avaliação não tão boa, né? Só que se você fizer um balanço da gestão Almeida e da gestão Guti, que eu acho que era importante a gente trazer um dia esses dados aqui, só que se a gente for pegar e puxar, por exemplo, de cabeça, você vê o empréstimo, o volume nominal de empréstimos que o Guti está adquirindo acima de 1 bilhão, o Almeida não fez uma dívida tão grande. Tá? O Guti ele entregou autarquias e patrimônio público como o SAI, extinguiu a Proguaru, coisa que a gestão Almeida também não fez. Né? O prefeito Guti ele não entregou uma moradia. A última moradia que teve de programa habitacional foi na última gestão Almeida, a qual o Guti duramente sempre criticou. Obra, qual que foi a grande obra do governo Guti? Não tem obra. Foi o retorno ali em frente à Igreja Universal. É a única obra que tem do prefeito Guti. Em contrário, qual que eram as bandeiras que o Guti tinha? Né? Ele falava do trevo de Bom Sucesso. O trevo está do jeito que o prefeito Almeida deixou. O Guti não mexeu em nada. O trevo está lá da mesma forma e quase passando 8 anos. Né? E agora vão explodir lá o viaduto antigo. Perfeito. Né? Ó, aí outra coisa, o Guti, na campanha, inclusive eu estou até com um projeto, né, para deliberação, para lembrar o prefeito uma proposta, uma promessa dele de campanha, que era o passe livre. Então eu estou com esse projeto protocolado do passe livre, qual o Guti ele prometeu o passe livre e não entregou até hoje. O que ele fez foi o contrário. Né? Ele fez o passa-moleque. Não. Ele tirou o direito dos idosos de 65 poder andar gratuitamente de ônibus. Ou seja, se você fizer todo um balanço da gestão Guti, né? Como a gestão Almeida, que duramente foi criticada, pelo amor de Deus, se você colocar numa balança, é um desequilíbrio muito grande. Há um projeto, vereador Laércio Santos, para voltar para 60, né? Para voltar para 65. Não, voltar para até 65. Até 65. O que o Guti fez? Ele mandou um projeto, vou tentar esclarecer rapidamente, tá? Ele não mandou um projeto, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. O projeto, ele dizia, o teor do projeto era o seguinte: olha, se extingue o direito de pessoas de 65 anos para 60. Não era um projeto objetivo em cima disso. Era um projeto grandioso, com a regulamentação do transporte público de uma forma geral, e um dos itens do projeto era esse, a qual propus uma emenda na época. E o que acontece? Quando os vereadores votaram no projeto, não votaram para tirar o direito dos idosos até 65 andarem. Votaram um projeto de regulamentação do transporte público, né? A qual foi uma pegadinha. Foi o último projeto do ano legislativo, ou seja, em dezembro. Né? Quer dizer, ele coloca o projeto num dia para você votar no outro, não dá tempo, não tem tempo hábil para que você possa fazer a leitura, ter um entendimento maior do projeto. Aí quer dizer, aí eu falo que é o Kinder Ovo com surpresa estragada do prefeito Guti, né? Que é muito ruim. Ô, produção, não conseguimos contato? Não? Boa noite, Leandro Dourado, abraço, Narciso, né? Fernandes. O Portuga, forte abraço para o Narciso. Narciso. Tinha uma outra pergunta aí, produção, deixa eu ver, eu ia ler, você mexeu. Vai. Não tá aí. Olha, enquanto ele tá achando a pergunta, você está sabendo, Pedro, fiquei aquela a novela Rainha da Sucata? Lembro. Lembra a novela Rainha da Sucata? Então, em Guarulhos, parece que a gente tem, essa novela está se repetindo aqui, mas numa regional, a qual estou apurando, tá? Me parece que tem sucata no meio? Me parece que a regional, né? A regional ali, a regional Cumbica, sofreu alguma denúncia, de que eles estavam pegando sucata de empresas, alguma coisa no tipo, e revendendo a sucata e fazendo um caixa para a regional. Assim, foi uma denúncia que eu recebi, tem um número, tem até um processo já administrativo em cima disso aí, eu pedi vistas do processo, é claro, vou ter que, o requerimento tem que ser deliberado agora assim que voltar do recesso, então por enquanto só estou falando disso aí, que foi uma denúncia que eu recebi, qual não posso afirmar, não estou aqui afirmando que realmente isso aconteceu de fato, mas a pessoa que veio me comunicar e que entrou em contato falou, uma pessoa muito séria, inclusive a denúncia ela partiu de um servidor público de carreira. Eita! Que parece, tá, até onde eu pude entender, que tem vídeos, tem uma série de provas aí constatando a irregularidade. Se isso de fato proceder, um absurdo.
Quer dizer, uma regional que era para fazer um serviço, trabalho de uma zeladoria de determinada região, está pegando, coletando material de empresas, parece que pegou até material de uma empresa que pegou fogo lá em Cumbica, parece que retirou Carina. o material, não da Carina, uma outra empresa, não lembro o nome, que pegou fogo lá, o galpão ficou completamente destruído. Então, o que me informaram foi o seguinte, que eles foram fazer ali uma limpeza, tá? Para a empresa, ou seja, quer dizer, para a iniciativa privada, com equipamento público. Estão ganhando aqui na empresa, retirando entulho e estão ganhando. E estão levando a sucata e parece que estão revendendo a sucata. Se de fato isso acontecer, Pedro, é uma irregularidade gravíssima. Deixa eu ler essa mensagem do Alex Belo. Eles fecham os cruzamentos desde a Tiradentes até a Transguarulhense, deixando sem alternativa nenhuma. O evento deve ser feito na Tancredo Neves, pois além de ter um longo trecho sem cruzamento, tem a Avenida Monteiro Lobato como alternativa, pois é paralela. Concordo. Sim, é o melhor local para evento mesmo. Qual evento, Pedro? Perdão? Pedro, por que o vereador foi contra os 90 milhões de empréstimo? Bruno Rocchini. Bobo. Pedro, por que eu fui contra os 90 milhões de empréstimo? Primeiro de tudo, o prefeito Guti ele já tá tomado empréstimo na casa de 1,1 bilhões. Elevadíssimo, tá? Quer dizer, que é para fazer a alegação que é para se fazer zeladoria, enfim, claro que eu quero ver uma cidade mais bonita, uma cidade mais zelada, as ruas melhores, Só que não é isso de fato que está acontecendo, Ele pediu 90 milhões, para que eram os 90 milhões? Dizendo que iam construir 3 piscinões, está dentro do projeto, um acesso da Dutra para o centro de Guarulhos. E, Pedro, faltando 1 ano e meio para o prefeito Guti terminar a gestão dele, isso aí eu acredito muito, que não vai sair do papel. Não vai executar com esse recurso. O que eu fiz? Eu protocolei uma emenda nesse projeto, garantindo que 28% desse recurso fosse direcionado para a conclusão do Hospital da Mulher, uma obra importantíssima, a qual venho defendendo, levantando a bandeira do Hospital da Mulher. E que, de fato, seria um golaço para o prefeito Guti, se ele finalizasse o Hospital da Mulher e entregasse pelo menos uma obra grande, uma obra de impacto para a população de Guarulhos e falar, olha, o Hospital da Mulher, o governo Guti entregou. Qual que é a marca que o governo Guti deixa hoje, Pedro? Qual? A terceirização. Entendeu? Quer dizer, a terceirização, a qual ele vem terceirizando a cidade como um todo, Tem um outro projeto também que é vetando, proibindo contratos com OS na saúde, ou seja, quer dizer, terceirizando toda a saúde, se terceiriza tudo, Quer dizer, se extinguiu com a Proguaru, Pedro, para que extinguiu com a Proguaru? Para ficar pegando empréstimo para pagar para a construtora? Empreiteira, né? Para empreiteira? Então, os 90 milhões para ter justificado por que eu votei contra, não contra a cidade. Mas o meu papel, acho que é fiscalizar e garantir que o bem, o patrimônio, o recurso público, que é de todos nós, seja bem canalizado. Deixa eu interpretar essa pergunta aí da Vereda Santos. Pergunte ao vereador Leandro Dourado quando vou votar na Câmara esse absurdo de cortar a isenção das passagens dos idosos. Eu acho que é aquela questão do 60, 65, né? Das passagens dos idosos. Está em deliberação, não peguei o nome da pessoa, né? Vereda, tá em deliberação o projeto, Assim que voltar do recesso, eu acredito que vai para votação, tá? Então, quando eu falo deliberação, se vota na deliberação e depois o projeto ele vai passar nas comissões. Olha, difícil, hein? Difícil até para os vereadores da base votarem contra esse projeto. Esse projeto ele entrando para deliberação tem meu total apoio, tem meu voto extremamente favorável. Sim. E a obra do Baquirivu, vereador Leandro Dourado, Marcelo Lousada quer saber, está em Nova York ainda, Marcelo? Vai lá, Marcelo tá viajando, Marcelo Lousada. Viajandão. Ele não perde um programa, está sempre aqui, ele está tão, ele tá eleito, tão sossegado que está viajando. A obra do Baquirivu é uma obra que eu vejo que é uma obra importante, tá? Ela sendo entregue, até porque
Você pega toda aquela região, por exemplo, ali do em torno do Baquirivu, né? Chega na época de chuvas ali, o alagamento é uma coisa violenta, né? A qual você vê, se não se investe com isso, Pedro, depois é um prejuízo maior para a prefeitura, né? Onde tem que ficar removendo equipe, caminhões, para fazer toda a coleta daquilo que fica que se estraga, de móveis, enfim, sem contar que as pessoas, tem pessoa que perde a casa, aí você tem que direcionar o pessoal às vezes para aluguel social, enfim, né? O povo já começa a ficar já numa situação de vulnerabilidade muito grande e a prefeitura não tem estrutura, não tem condição para suportar. Tá certo, Silvano Xavier, parabenizando o vereador. Tem mais alguma pergunta, produção? Parabéns pelo manifesto em favor da indústria, Devanildo Damião. Perfeito. A qual fiz um manifesto, Pedro, erguendo a bandeira, falando da questão da neoindustrialização. Recentemente tive uma reunião com um grupo de empresários, né, a qual a gente apelidou o grupo de G20, né? Então, alguns empresários para discutir pautas, não é política, tá, Pedro? Mas pautas realmente voltadas à indústria. Eu sou um vereador, sou da área da indústria, né? A qual eu tenho total aproximação e eu tenho propriedade para falar da área da indústria. Que eu falo, Guarulhos a gente sofre um processo de desindustrialização muito grande, a gente vem perdendo as empresas, com isso a gente perde o quê? Os postos de trabalho também, então o desemprego na cidade começa a aumentar, a arrecadação do município começa a cair, enfim. Então Guarulhos não tem uma política pública, por exemplo, para manutenção das indústrias que já estão aqui, né? E para trazer, qual que é o atrativo que tem para uma indústria vir para a cidade? Indústrias, quando querem vir para a cidade, Pedro, enfrentam uma burocracia gigantesca. Me permita dizer que aquela secretaria, qual que era mesmo, de Indústria e Comércio? SD7. Secretaria SD7 faz? Quer dizer, a SD7 é uma secretaria que justamente ela serviria para ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? E a secretaria que era para discutir as questões de políticas voltadas às indústrias, não vai, às empresas como um todo, tá? Comércios, enfim. Mais uma outra questão. Na última gestão, por exemplo, da gestão Almeida, o empresariado ele tinha diálogo. E olha só, Pedro, que ironia do destino, tá? Uma gestão do PT escutava a classe empresarial. Sim. Não é? E tinha um diálogo muito acentuado, a qual o Almeida ele tinha um compromisso, por exemplo, na ZEC, né? Que eu faço parte da ZEC, ele estava lá, cada 2 meses estava lá conversando com o grupo empresarial, rodando os entornos das empresas, das indústrias e atendendo as demandas. Né? E o prefeito Guti? O Guti não atende sindicatos, não atende por exemplo, não atende nenhuma categoria de classe, sindicatos, enfim, indústria, o comércio. Quer dizer, a única visita que o empresário e o comerciante tem da gestão hoje é a fiscalização para ir lá punir o cara. Aliás, deixa eu me contar, vereador, vocês vão dar risada hoje. O pessoal do cartório, Carla, entrou em contato comigo, a prefeitura pegou 2 IPTU de 2 garagens minhas, merreca que eu esqueci de pagar, eu acho que eu não recebi, e me mandou para o cartório. Protestou? Não, para protesto, né? Eu paguei. Hoje o cartório entra em contato comigo, o seu título estava irregular, nós vamos ter que devolver o dinheiro. Eu falei, como assim irregular? Porque todo imóvel é senhor e senhora, né? E aí eles falam, a prefeitura mandou com 2 nomes, o seu e da sua esposa, isso não pode. Eu falei, mas eu paguei? Não, mas você não pode pagar. Eu falei, meu Deus, a prefeitura não sabe que não pode, então? Cara, uma... Essa Secretaria de Fazenda, eu vou te falar uma coisa, é amadora, hein? É uma atrapalhada, uma atrás da outra. Eles me mandam para cartório, eu pago, aí está errado porque eles lançaram errado. Ó, aí vamos lá, você falando do IPTU, da Secretaria da Fazenda, eu vi o Rodrigo Cunha colocando uma pergunta ali, falando da Zona Azul, né? A qual tem um projeto que também está parado lá, que é proibindo estacionamento rotativo, Zona Azul, nas ruas ao entorno de hospitais. Porque, pô, hospital, a pessoa chega ali, uma urgência, uma necessidade. Eu participei com a minha equipe, com o meu grupo recentemente de uma ação para doação de sangue no Estela Maris. Chega ali para você parar o carro, é tudo proibido. Ali a pouco que eu vejo num poste, até te mando a foto depois para você poder postar aqui, o carro da pessoa tinha sido guinchado. A pessoa parou na frente do hospital, foi guinchado o carro. É desumano. Quer dizer, é completamente desumano. Aí vamos lá, aí você pega a gestão Guti, ela fala assim, olha,
eu não vou aumentar o IPTU, vou congelar o IPTU. E que fica registrado o que eu estou dizendo aqui. O próximo prefeito vai ter um problema muito grande. Vai ter um problema muito grande. Tá? Porque o IPTU, o tempo que o IPTU está sendo congelado, a hora que tiver que ter um aumento, que vai ser questão de responsabilidade fiscal, que vai ser obrigado a ter que aumentar, vai vir um aumento que vai ser uma paulada grande. Só que aí o Guti, ele não aumentou o IPTU, fazendo a política, ele até pegou uma estrutura da Secretaria de Trânsito para divulgar que não aumentou o IPTU, que é a única coisa para ficar bem com a população, só que, por exemplo, só que ele aumentou o ISS. Quer dizer, o ISS está aí na vida de todo mundo e as pessoas não estão vendo. O que é o ISS? Basicamente é o imposto que tem sobre serviço, tá? Então o cabeleireiro, por exemplo, para deixar o cabelo na régua, né? Quer dizer, o cabeleireiro ele paga o ISS porque ele é um prestador de serviço. Só que, por exemplo, se eu cortasse meu cabelo por R$20, hoje eu tiver que pagar 30, porque o ISS está embutido. Né? Quer dizer, o dentista, o seguro, enfim. Então tudo passa pelo ISS que teve um aumento, que aí o Guti teve categorias, por exemplo, ele saiu de 1%, né? Foi para 5%. E jogou, por exemplo, saiu de 1% e jogou para 2,5%. Né? Aí fala, não, mas eu aumentei 1,5% apenas. 1,5%, Pedro, aumentou 150% o imposto. 150%. Mas teve mais de 2,5%. Não, teve mais. É porque cada categoria sofreu um reajuste de uma forma diferente. Aí ele cria, por exemplo, ó, a taxa do lixo, né? Radar na cidade de Guarulhos está cheio de radar. Radar espalhado para tudo quanto é canto, gente. Quer dizer, a indústria da multa, guincho, quer dizer, estão se guinchando o carro aqui torto à direita. Quer dizer, no centro de Guarulhos, por exemplo, aqui essa região, a região do Maia, por exemplo, né? A rua de trás ali, aquela rua Caetano de Andréia, é uma rua residencial. Totalmente residencial. Você tem comércio lá na ponta, lá que você tem 2 comércios, eu acho, tá? Totalmente residencial. A rua tem estacionamento, rotativo, zona azul na porta da própria casa. Quer dizer, se a pessoa não paga para parar e estacionar na porta da própria casa, exemplo, você desce da tua casa, vai pegar um documento, sei lá, vai demorar 5 minutos. Se passar ali, você tomou uma multa, quer dizer, é a indústria da multa. Eu pensei nisso, Dagner Corrêa Torre. E os grandes devedores do município não vão para o cartório? Eu me perguntei isso também, viu? Porque eu fiquei surpreso, vereador Leandro. Eu recebo um aviso de cartório, tem 3 dias para pagar, não me fizeram nenhuma cobrança amigável. Ô, louco, Pedro, será que teu nome não foi sorteado? Não entendi. Eu acho que pegaram de repente ali, Pedro. Né? Viram que eu estava devendo? Falou assim, pegaram uma caixinha assim, vamos sortear algum nome, né? E por um acaso, por uma ironia do destino, se é que você me entende, o teu nome foi escolhido. Eu ainda pago e o cartório fala que a prefeitura errou, é mole? É uma loucura, né, meu? Quer dizer, isso Ô, secretário, não precisa me mandar para protesto, não, me manda um boleto amigável. Boleto. Como mandaram da taxa do lixo, eu paguei e nem fui atrás. Pedro, por exemplo, ó, eu não me recordo de algum município da cidade falar que o nome foi protestado por não pagamento, por falta de pagamento de IPTU. Não me recordo de ninguém falar. Mas estão mandando até a taxa do lixo para cartório? A taxa do lixo? Ainda? Não. Quem não pagou durante o período da vigência está sendo protestado. Está sendo protestado. Então, quer dizer, e aí eu queria pegar aquele vídeo do Guti, né? Olha, estou revogando, porque eu morri de pandemia, pensei na população. Eu não conseguia dormir direito. Eu não consigo nem dormir, coitadinho. É conversa para boi dormir, meu. Então, quer dizer, está protestando a população ainda, falou que ia arrumar um mecanismo de devolver o dinheiro, não tem como, não vai devolver. Não vai devolver, manda um Pix, né? Quer dizer, não vai devolver. Então você vê que é o quê? É um governo que ele vem tributando, segura então o que eu falei, IPTU, mas vem ISS, Zona Azul, multa, multa, por exemplo, nas empresas, nos comércios, né? É um governo que só pensa em arrecadar, empréstimo, e de eficiente, o que tem? Só para finalizar, vereador, eu fico... Sim. Esse pessoal da Gutilândia me dá a impressão que eles têm a sensação que o governo deles está maravilhoso. Você percebeu isso? Eles têm a falsa sensação, que estamos abafando, está ótimo. Posso te falar o que é uma leitura minha muito individual, tá? Eu acredito que qual que é o problema, né? O Guti, ele que a gente falou, ele tem uma forma, de repente, de agir pressionando muitas pessoas. E aí, quem está mais próximo tem medo, se sente intimidado, e de repente chegar e relatar e falar assim, olha, o que está acontecendo de fato é isso aqui,
Né? Eu lembro, por exemplo, uma conversa que eu tive com ele, cobrando algumas coisas, quando estava ainda na base do governo, falando, prefeito, olha, isso aqui não está legal, tal. E eu fui reclamar de uma série de coisas. Ele falou para ele, olha, se você continuar desse jeito, a gente não vai terminar a conversa assim, bem. É assim. Não está legal a conversa desse jeito. Eu falei, como não está legal? Eu estou te falando uma coisa que está me incomodando, que eu não estou achando que está legal. Se eu não puder te falar, eu vou falar para quem? Ele quer um tom de submissão. Poxa, e não dá para ser dessa forma. Vereador Leandro, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação. Imagina, Pedro, obrigado, estou sempre à disposição. É sempre muito bom estar aqui, onde eu me sinto completamente à vontade aqui para estar contigo, com todos os telespectadores aqui do Radar. Até uma próxima. Até amanhã, pessoal.